Glória a Deus. Ele pagou a nossa dívida. Levou tudo na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. E a palavra do Senhor, ela fala em João 10:10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. E essa vida abundante é uma vida plena. E quando ele fala vida abundante, é em todas as áreas da nossa vida. Por isso que você precisa conhecer a palavra. Por quê? Porque quando você conhece a palavra, você vai reivindicar de Deus aquilo que é direito seu. Porque como filhos de Deus, hoje nós somos filhos, a palavra fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Então nós somos herdeiros duas vezes, herdeiros diretamente de Deus, como filhos, mas nós somos co-herdeiros junto com Jesus. Co-herdeiro quer dizer, os mesmos direitos que Jesus tem como filho, é o mesmo direito que eu e você temos. Saúde divina, né? A gente está sujeito à enfermidade, porque a gente está no mundo. Mas quando vem a doença, você vai reivindicar o quê? A cura. Porque ele fala lá em Isaías 53, 4 e 5, pelas pisaduras de Jesus, nós já fomos curados. Ele não fala que você vai ser curado, ele fala que você já foi. Então, na cruz, você já está curado. Salmo 103, 3 fala que é ele que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas enfermidades. Então, você é direito seu, como filho, né? E também nós vimos que a bênção de Deus, ela abrange também a vida financeira. Então, o propósito que Deus colocou no coração do nosso pastor de estar ministrando à igreja, você que acompanha a televisão, você sabe, eles falando que mais de 60 milhões de brasileiros endividados, né? É muita coisa. Né? E a maioria é cartão de crédito, um ou outro que ficou desempregado e comprou uma casa, perdeu a casa que eu estava vendo outro dia, mas a maioria é o cartão de crédito ou compras que fez desnecessário, sei lá, ou não esperou o tempo, e depois a pessoa fica endividada e aquilo acaba roubando a sua vida, rouba o melhor de Deus da sua vida, porque aquilo que você poderia ter uma vida mais tranquila, você vive apertado. E muitas das vezes até pedindo dinheiro emprestado. Né? Então, a palavra do Senhor, ela quer que nós, como filhos de Deus, nós possamos ser libertos em todas as áreas da nossa vida. Amém? E nós falamos em Colossenses capítulo 1, versículo 13, né? Colossenses, capítulo 1, versículo 13. O 12 de Colossenses, capítulo 1, 12, ele fala assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E nós falamos, né, que nós estávamos no reino das trevas, quando nós estávamos longe de Deus, mas a palavra diz que Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe para o reino da luz. E hoje nós estamos no reino da luz, no reino de Jesus. Nós falamos também para vocês que nesse reino, o rei é Jesus, o governo é Jesus. E nós somos os filhos de Deus, participantes desse reino. Nós lemos em Romanos 14, 17, que fala que o que reina no reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria, que está no reino de Deus, mas não é só isso. Em Mateus 6, 10, quando ele fala da oração do Pai Nosso, então ele fala que venha o teu reino. Quer dizer, venha o teu poderoso reino, venha o teu governo sobre nós. Mas nós falamos também que nesse reino de justiça, de paz, de alegria que você vive hoje, você tem direito a tudo, porque você é filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, está no reino da luz, está debaixo de um novo governo, que é o governo de Deus,
Então, da onde vem a nossa provisão? Dos céus. E nos céus não tem crise. Os céus não existe crise. Se nós formos, nós não vamos ter tempo para isso, mas se você vai para Gênesis capítulo 1, no versículo 26, quando Deus criou o ser humano, né? Então ele fala entre a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre tudo. Então, Deus deu ao homem domínio sobre tudo. Você tem o domínio. E o homem tinha o domínio, o ser humano tinha o domínio de tudo, tinha alimentação, tinha tudo, a provisão de Deus. Só que essa provisão foi perdida quando entrou o pecado no mundo. Só que nós falamos que Jesus veio para fazer esse resgate. E hoje ele já nos resgatou, como falou, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe para o reino da luz. E no reino da luz é um reino de paz, de alegria e justiça. E nessa paz, alegria e justiça está incluso tudo. A sua saúde, a sua provisão, a prosperidade, a bênção do Senhor, a bênção na sua casa. Eu até ensinei para vocês que no Salmo 112, ele fala que a nossa descendência é poderosa na terra e a nossa descendência é abençoada e nós não podemos aceitar nada menos do que isso. Eu tenho orado muito por os meus filhos são umas bênçãos de Deus, mas eu oro por eles, porque às vezes também, eles também passam umas determinadas falta de provisão financeira e eu fico indignada, eu falo, não pode ser um negócio desse. Né? Mas eles também estão aprendendo a administrar suas finanças. Né? Mas eu oro cobrando de Deus, Pai, se está escrito na tua palavra que a minha descendência, a minha geração é abençoada, poderosa na terra, que na casa do justo há preciosos e lindos tesouros, então é nada mais do que isso que eu quero para a vida deles, para a minha vida, para a vida deles, para a minha casa, para a minha família, mas para a família deles e para a sua família também. Porque você também está incluso no plano da redenção, no plano da salvação. Então, você não tem que aceitar nada menos do que isso. Por isso que você tem que orar. Porque muitas das vezes, quando nós deixamos com que os nossos filhos são roubados, por quê? Porque nós não sabemos como orar por eles. Né? E a gente sempre fala, Deus, ele se move não pela sua necessidade, mas ele se move pela palavra dele. Porque quando você vai e fala, Senhor, está escrito na tua palavra, né, como Isaías 53, 4, 5, está escrito, pelas pisaduras de Jesus nós já fomos curados. E ser curado quer dizer, não é que você vai ser, você já foi curado. Então, é uma provisão de Deus para a sua vida. E lá no livro de 2 Coríntios, volta para trás, 2 Coríntios, capítulo 8. Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Segunda Coríntios, está no Velho Testamento. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Então, Jesus, ele se fez pobre, mas a palavra diz que por amor de nós, para que através da sua pobreza, nós nos tornássemos ricos. Então, o propósito do Senhor é que nós tenhamos prosperidade. Nós sabemos que não vai ser que todo mundo que vai ser rico, milionário, mas, irmãos, a provisão divina tem que ter na nossa casa. A provisão de Deus, é alimentação, né? Em nome de Jesus. Até a Juliana encontrou com uma senhorinha idosa e ela estava comprando as coisas e ela falou assim, meus filhos brigam muito comigo e quer que eu vou lá e compro aquelas coisas de segunda. Ela falou, não, eu tenho direito ao melhor de Deus. Quando eu vou lá comprar minha carne, quando eles compram carne de segunda para ela. Mas quando ela vai comprar com o dinheirinho dela, ela falou, eu compro carne de primeira. Eu compro filé mignon, porque eu gosto do filé mignon, eu tenho direito ao filé mignon. Eu sou filha de Deus e eu tenho que comer o melhor da terra.
E está certo ela, né? Se ela tem a aposentadoria dela e ela pode comprar, ela vai comprar o melhor, porque Deus deu o melhor para ela. Se ela sabe administrar o dinheirinho dela, ela vai comer o melhor da terra, amém? E você também vai comer o melhor dessa terra, amém? Não só eu, mas você também, porque a provisão divina é para todos nós. Lá no livro de Tiago, você vai ler um pouquinho para frente, mas no final da palavra de Deus, Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago 1, 17, ele fala assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dos céus. Tudo que é bom vem de Deus. Toda provisão divina vem de Deus para a sua vida, para a nossa vida, em nome de Jesus. E Deuteronômio, que nós lemos a semana passada, você não precisa abrir. Esse é o versículo, praticamente o versículo-chave que o nosso pastor tem ministrado. Deuteronômio no capítulo 1, no versículo 6, Deus fala para Moisés, né? O Senhor nosso Deus disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Levante acampamento e avance para a terra dos amorreus. Eles tinham sido libertos do Egito e eles estavam em caminho para a terra de Canaã. Mas Deus vem falar para ele: vocês já ficaram muito tempo nessa terra, agora vocês avancem e tomam posse da terra da promessa. E quando fala de Egito, fala de escassez, de escravidão, de miséria. Mas como a palavra fala que Deus já nos resgatou do reino das trevas, nos trouxe para o reino da luz, então o Egito ficou para trás. Egito nunca mais. Egito é lugar de dívida, é lugar de miséria, é lugar de escassez, mas a terra de Canaã é a terra da promessa, é a promessa de Deus, a promessa do Senhor, que nada nos faltaria, então nada vai te faltar. Em nome de Jesus. Por isso que a gente ensina sobre dízimo e oferta. Por quê? Porque quando você aprende a ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, se torna algo voluntário no seu coração. Né? Os meus filhos aprenderam desde criança. Então, hoje, eles não têm problema de ser dizimista fiel, de ser semeadores no reino. Mas quando a gente, às vezes, não aprende quando é criança, então a gente vai aprender depois de grande, mas até aquilo entrar no nosso coração se torna um pouco difícil. Mas, através do Espírito Santo, Ele vai te ensinando como que você vai ser fiel. Né? Porque como que nós vamos manter a obra de Deus? A obra do Senhor, ela é mantida com os dízimos e ofertas. Nós temos a inauguração da nossa igreja, a segunda igreja, que agora no bairro de Embu, né? Então, a igreja está sendo estabelecida lá. E o povo está aprendendo. Por quê? Porque tem um aluguel, tem a provisão para a igreja. Então, tem água, tem luz, tem telefone. A igreja tem despesa. Se tem despesa, quem que mantém a obra de Deus somos nós. Quando nós trocamos essas cadeiras eu não lembro quanto ficou, mas essas cadeiras ficaram muito caras para nós. Mas nós trocamos, porque nós merecemos o melhor. Então, quanto? 320 cada cadeira, né? Então, você imagina, são 150 cadeiras. É só multiplicar 150 vezes 320 e você vai ver quanto que foi gasto só nas cadeiras. Mas tem tudo, tem água, tem luz, tem telefone, tem funcionários, né? Tudo isso é a provisão de Deus para a sua igreja. Depois nós falamos que nós somos reis e sacerdotes, nós não vamos ler, mas eu vou citar para vocês, que ele fala, 1 Pedro 2,9, que nós somos sacerdócio real, nação santa, nós somos reis, e reis nasceu para governo. Quando Deus colocou o homem no Éden, a Bíblia não fala que eles teriam domínio? Ter domínio é ter governo. Então, você nasceu para governar,
para governar sua vida, para governar suas finanças, para governar sua casa, para governar sua família. Deus deu essa autoridade para nós como filhos de Deus. 1 Pedro 2,9, mas a gente não precisa abrir, eu só vou citar para eles, né? Romanos 5,17 fala que nós reinaremos em vida. Não fala que nós vamos reinar, porque muitas das vezes nos ensinaram que, não, a sua vida aqui é uma vida simples, uma vida miserável, você tem que viver em humildade, lá no céu você vai viver em ruas de ouro, vai ter provisão. Não, a mesma provisão que nós vamos ter lá nos céus, o dia que nós formos para a glória, é a mesma provisão que nós temos que ter hoje, porque nós somos filhos. E se Deus nos tirou do reino das trevas, do domínio das trevas, nos trouxe para o reino da luz, o governo do reino da luz é provisão divina para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Lá em Romanos 8,17, ele fala, o Espírito Santo confirma que somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E Gálatas 3,13 fala que Deus nos fez herdeiros das promessas de Deus de Abraão. E as promessas de Deus de Abraão, quando Deus prometeu para ele, Deus prometeu que ele seria poderoso, que ele teria grande riqueza, o nome dele poderoso, seria conhecido na face da terra. E a Bíblia fala que essas riquezas que foi para a vida de Abraão, através de Jesus Cristo, tornou possível para nós como filhos de Deus. Aí hoje nós vamos continuando, lembra que nós falamos que eu ia falar hoje, quais as coisas que nos impedem de reinar e prosperar. A primeira que nós vamos ler no livro de Provérbios, é a preguiça. Preguiça, a Bíblia condena. Então, no livro de Provérbios, depois do livro dos Salmos, vem o livro de Provérbios, capítulo 3, capítulo 6. Provérbios 6, capítulo 6 de Provérbios, versículo 6. Provérbios 6. Ele fala assim, observa a formiga, ó preguiçoso, e reflita nos caminhos dela, e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Né? Então, quando ele fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, é aquela pessoa que não gosta de trabalhar. Não é o caso nosso, graças a Deus que não. Mas também a formiga ensina algo para nós, que você tem que guardar uma parte do seu salário. Isso é falado, né, nas igrejas, nossas igrejas. Agora eles estão ensinando que pelo menos 10% do seu salário tem que ser guardado todo mês. Porque é para uma emergência que você precisar. Não é você pegar todo o seu salário, não. Mas você orar e colocar esse propósito no seu coração. Eu estava ouvindo eles ensinando, né, que se a gente começar... Eu só guardei uma parte, né? No mês de janeiro até dezembro, acho que dá um total de uns R$3.000 ou 3.000 e pouco. Eu sei que ele falou que você guarda o primeiro mês R$1 por dia. Todo dia você guarda R$1. Então, no segundo mês, você vai guardar R$2. No terceiro mês, você vai guardar R$3, todo dia. Eu sei que no final do mês, no final do ano, dá mais de R$3.000. Então, é uma reserva que você tem. Uma reserva para uma emergência, ou mesmo para você ter um dinheirinho guardado. Não é você guardar todo o seu salário, mas você orar a Deus e você pedir para o Senhor, falar, Deus, me dê a capacidade e a sabedoria para eu poder guardar uma parte do meu salário. Amém? Depois, a segunda coisa, desobediência. Aí nós vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodos,
Números, Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11. Ele fala assim: amem o Senhor, o seu Deus, obedeçam aos seus mandamentos, seus decretos, as suas ordenanças e os seus mandamentos. Lembre-se hoje de que vocês não foram os seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo o que fez no coração do Egito, tanto a Faraó, o rei do Egito, quanto toda a sua terra. Então aqui ele estava falando para os filhos de Israel, né? Lembrem-se do que vocês viram, as provisões de Deus, viram as maravilhas de Deus. Vai para o capítulo 28 de Deuteronômio mesmo aí, que ele fala da obediência. Isso aqui o pastor Antônio nos ministrou ontem. Capítulo 28 de Deuteronômio. O versículo 1, ele fala assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Depois ele vai falando que abençoado seria na cidade. Versículo 7, ele fala: o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Eles virão por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos. No versículo 10, ele fala: todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos animais, nas colheitas da sua terra, nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o depósito do seu tesouro para enviar chuva à sua terra no tempo devido e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão para muitas gentes, mas vocês não tomarão emprestado. E essa bênção de Deus que vem, mas não é só para os filhos de Israel, essa bênção do Senhor que está determinado sobre os filhos de Israel, essa bênção é para nós também. Mas ele fala se nós obedecermos a palavra do Senhor. É você obedecer. A palavra ele fala lá no livro de Mateus, no capítulo 7, que o tipo de 2 pessoas. Ele fala daquele que obedece, ele construiu a casa em cima do fundamento, em cima da rocha. Pode vir as tempestades, os rios, tudo que vier, nada vai acontecer. Mas ele fala do outro, que não obedeceu e construiu a casa em cima da areia, né? Então, quando ele fala da obediência, essa obediência é você obedecer a palavra do Senhor. Lembra que eu falei? Hoje você está no reino, tirou você do domínio das trevas, trouxe para o reino da luz. No reino da luz é onde você tem a provisão, justiça, paz e alegria. E essa justiça, paz e alegria tem que ser sobre a sua vida, sua casa, sua família, seus negócios, tudo que você puser às mãos. Em nome de Jesus. Então, a preguiça, primeiro, desobediência, preocupações com as coisas dessa vida. Nós vamos para Mateus capítulo 6, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 6, o versículo 31. Mateus 6, 31, ele fala assim: portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã. O amanhã trará suas próprias preocupações, né? Então, você não ficar preocupado com amanhã. Se você colocou a sua vida nas mãos de Deus, você confia em Deus, que Ele é a sua provisão, nada vai te faltar. Se ele fala no Salmo 23, o salmista Davi fala, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, nada vai te faltar. Eu tenho ouvido testemunho de muitas pessoas, já contei para vocês também, da irmã que ela ficou desempregada, e a preocupação dela era o armário dela vazio, então a confiança dela era o armário cheio. Mas Deus queria mostrar para ela que a provisão dela não era o armário cheio, porque Deus provinha para ela. E ele usou pessoas ímpias, que ela nunca viu na vida. E aquela pessoa veio, apertou a campainha e falou, Deus mandou eu trazer uma cesta básica para você. E ela recebeu, agradeceu, mas depois ela ficou assim, irada, que ela falou, mas Deus, como que pode? Eu recebi uma cesta básica, meu armário tá vazio, né? Mas Deus queria ensinar para ela que a confiança dela não era o armário dela cheio, era Deus. Deus provinha para ela. E tem outro irmão também, que eu lembro, o testemunho desse irmão, ele ficou desempregado, quase um ano desempregado, mas esse ano que ele ficou desempregado, ele ia para o monte orar. Ele ia buscar Deus, ele buscava Deus, ele buscava Deus, e buscava Deus. E ele falou que durante aquele ano, Deus trouxe a provisão para ele. Usava pessoas que ele nunca conheceu, vinha e falava, Deus mandou trazer cesta básica para você. E ele agradecia a Deus, agradecia o Senhor, até que passou aquele tempo e Deus abriu a porta do emprego para ele. Então, você veja, Deus proveu para ele, como Ele vai prover para você também. Amém? Eu não sei qual que é a área da sua vida, qual a provisão que você precisa, mas você tem que crer que Deus é a sua provisão. O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Eu tenho ensinado até, eu conversei com essa minha irmã Neuza, né? Ela também ficou viúva, acho que faz uns 3 meses, né, irmã Neuza, mais ou menos, uma cidinha. Mas ela também, ela falou, a provisão de Deus nunca faltou para ela. Eu falei, minha irmã, quem cuida do órfão, da viúva é Deus. Então, quem cuida de mim é Deus, quem cuida de você é Deus. Deus cuida, nós somos filhos. Se você é filho, você é cuidado de Deus. Por isso que você tem que acreditar nisso, você tem que confiar nisso. E por isso também que você tem que conhecer a verdade da palavra. Por quê? Porque a verdade da palavra, você vai cobrar do Senhor a provisão, você vai cobrar aquilo que está te faltando. Você vai cobrar as promessas do Senhor. Se Ele falou que haveria grande e rico tesouro na sua casa, então haverá grande e rico tesouro na sua casa. Sua descendência é abençoada, então seus filhos são abençoados. Você não tem que aceitar nada menos do que isso, ainda que o diabo muitas vezes vem e quer pôr o dedo na nossa cara. Não, Satanás. A Bíblia diz que os nossos filhos são abençoados, poderosos na terra, então nossos filhos são abençoados. Amém? Você tem que confiar nisso, confiar nessa palavra poderosa, que a provisão do Senhor nunca vai faltar na sua mesa, nunca vai faltar na sua casa. Nós tivemos o testemunho do Felipe, que ele chegou a ser mandado embora. Primeiro a empresa estava numa situação difícil, que a maioria das empresas passou, mas ele começou a orar com os funcionários, e falaram que não ia pagar o 13º, ele falava, vai pagar o 13º, vai pagar. E eles começaram, ele conseguiu arrebanhar 150 funcionários, orando e declarando que eles iam receber 13º. E aí a moça do RH chamou ele e falou, você é um maluco, você fica falando que vai pagar o 13º, você sabe que não vai pagar? Ele falou, vai pagar o nosso 13º. E quando foi no mês de agosto, no último dia do mês de agosto, eles pagaram o 13º para eles. Aí o patrão chamou ele e falou para ele, escuta, você é o profeta da nossa empresa que está profetizando sobre a vida das pessoas? Ele falou, eu sou um filho de Deus que oro por essa empresa e abençoo essa empresa, porque daqui eu tiro o meu pão de cada dia. Depois passou um tempo, eles mandaram ele embora. Mandou ele embora, mandou outra menina embora.
e na sexta-feira chamou ele, deu as contas para ele, foi embora. E ele tem, eu não me lembro se é 20 anos de empresa ou se é quase já 30 anos. E ele foi para casa, só que ele falou, quando ele chegou em casa, a primeira reação dele foi chorar. Ele chorou, depois fez as contas para ver como é que ia ser a situação dele. Depois ele se posicionou e falou, Deus, eu não aceito ser mandado embora. Aquele emprego foi o Senhor que me deu. Ele levantou na segunda-feira, trocou de roupa, foi para o trabalho dela, chegou e sentou na mesa dele. E a outra menina foi para o RH. Aí a moça chamou ele e falou, escuta, você não tinha que ir para o RH? Ele falou, eu vim com meu uniforme para trabalhar. E eu vou trabalhar. Não demorou muito tempo, o patrão chamou ele, pediu perdão para ele, falou, vocês são os meus melhores funcionários, são os empregados mais velhos que eu tenho, volta para o teu trabalho. Então você veja a posição que ele tomou diante do Senhor. Ele não aceitou aquilo como normal. Não, o emprego foi Deus que me deu, o emprego vai ser meu, em nome de Jesus. Então foi uma posição que ele tomou como filho de Deus. E o que ele cobrou do Senhor? A provisão de cada dia, a provisão da bênção do Senhor para a vida dele, para a casa dele, para a família dele. É a posição que você tem que tomar. A quarta coisa é a incredulidade. A incredulidade, quando nós somos incrédulos com relação à palavra, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Quando nós somos incrédulos com relação à palavra, é você duvidar do próprio Deus. Lá em Tiago, vamos voltar lá para o livro de Tiago. Lá no finalzinho. Depois do livro de Hebreus, vem o capítulo 1. Depois passa Hebreus, né? Aí vem o livro de Tiago, capítulo 1. Versículo 6. Ele fala assim, peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Olha, não pense que a pessoa, peça com fé sem duvidar. Quem duvida é igual à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Pessoa que é incrédula, ele duvida da palavra de Deus. E ele duvidar da palavra é você duvidar do próprio Deus. É você chamar Deus de mentiroso. Quando a pessoa duvida que Deus é capaz de fazer alguma coisa, ele está chamando Deus de mentiroso. Eu lembro quando eu li sobre Moisés, Deus falou para ele que Deus ia mandar a carne, ele falou, mas Senhor, mesmo que nós abatêssemos todos os animais do mundo, era impossível alimentar esses 600 milhões de pessoas, né? Mesmo que tivesse todos os peixes do mar. Aí Deus olhou para Moisés e falou, Moisés, você está duvidando do meu poder? Você está duvidando daquilo que eu sou capaz de fazer? E Deus mandou codornizes e ele falou, vocês não vão comer codornizes um dia só, não. Vocês vão comer 30 dias até sair pelo nariz. E ele mandou, durante 30 dias começou a chover codornizes. A Bíblia fala que até uma altura de 90 centímetros, 30 quilômetros, havia só codornizes. Para Deus provar para ele que o poder dele é capaz de fazer. Então, você não tem que duvidar do poder do Senhor, nem duvidar da palavra de Deus, porque aquilo que Deus promete, Ele faz. Você que tem que crer e tomar posse dessa bênção para a tua vida. Porque quando você crê e você toma posse, você não duvida que Deus é capaz de fazer e aquilo realiza na tua vida. Qual que é o milagre que você precisa que Deus realiza na tua vida? Qual o milagre que você precisa? Então, você tem que crer que Deus é capaz de fazer. Como no caso do Filipe, ele creu. Falou, não, eu no meu emprego não vou abrir mão da porta do emprego que Deus me deu. Deus abriu aquela porta e Deus não vai fechar a porta para mim. E depois ele foi readmitido. Mas ele poderia ter aceitado aquela dispensa, né? É a dificuldade, a empresa está em dificuldade. Não, ele se apossou da bênção do Senhor e não abriu mão daquela bênção na vida dele. Então, não abra mão daquilo que é direito seu. Não abra mão daquilo que Deus proveu para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Por isso que você vê a importância de você
ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra. Nós precisamos ouvir a palavra. Por quê? Porque se você quer que a sua fé seja estimulada, você tem que ouvir a palavra. Mas você tem que ler a palavra de Deus também, porque Jesus é o pão da vida. João 6,48, ele falou, sou o pão da vida. Se ele é o pão, você tem que se alimentar desse pão. Quantas pessoas, eu às vezes já ministrei com pessoas e eu pergunto, você lê a Bíblia? Não tenho costume de ler a Bíblia. Mas você tem que acostumar a ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra que vai alimentar o seu espírito. Então leia. Meu irmão, lê o Salmo 23, lê Salmo 91, lê Mateus, lê Provérbios. Abra a palavra de Deus, se alimenta da palavra. Você precisa alimentar o seu espírito da mesma maneira que você precisa do arroz, do feijão, para alimentar o seu físico. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. A pessoa que não se alimenta da Bíblia, não ouve a palavra, como que a pessoa quer ter fé? Entende? Porque se você pega uma brasa que ela está no meio do fogo, ela está acesa, mas tira aquela brasa do fogo, a brasa vai apagando. Assim se torna a nossa vida quando nós nos afastamos de Deus. Então, você precisa se alimentar dessa palavra poderosa. E a quinta, para a gente encerrar, é a dúvida. Né? Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. 4, versículo 17. Romanos, capítulo 4, versículo 17. Diz assim, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra a esperança, em esperança creu, tornando assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas fortalecido em sua fé, deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isto lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então, a palavra do Senhor diz que ele não duvidou da promessa de Deus, ainda que ele teve que esperar durante 25 anos, ele esperava a promessa de Deus, mas a Bíblia fala que ele não ficou enfraquecido na fé, mas ele dava glória a Deus, que Deus era capaz de fazer. Então, ele acreditava na promessa do Senhor. A promessa de Deus para nós é a promessa da provisão, da prosperidade, como nós falamos, dívida nunca mais, em nome de Jesus. Você tem que crer nisso. Agora, você não vai ter que esperar 25 anos. Se você crer, a bênção do Senhor, ela já está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua cabeça. Depois nós vamos estar ministrando sobre isso, que a bênção de Deus, ela está sobre a cabeça do justo. Se você é justo, a bênção de Deus está sobre você. E a bênção é você tomar posse. Qual que é a área da sua vida que você precisa de provisão? É a área da saúde? É a área da prosperidade? É a área da bênção do Senhor na sua casa, na sua família? Qual que é a bênção que você necessita? É essa bênção que Deus vai prover para você nessa tarde, em nome de Jesus. E as dívidas, nunca mais. Você tem que crer, ainda que essas dívidas foram consequência de má administração, talvez você fez aquela dívida sem perceber, achou que dava conta, depois não deu conta mais.
que você tem que fazer? Você tem que se arrepender, pedir perdão, mas você tem que crer na promessa de Deus. Senhor, Tu és o Deus que é dono do ouro e da prata, o Senhor vai prover para mim, como eu não sei, de uma maneira ou de outra, você vai prover o dinheiro para eu pagar, e eu quero sair dessa dívida. E depois você vai pedir a sabedoria para o Senhor, para nunca mais você entrar em dívida. Nunca mais. Toma essa posição diante do Senhor na sua vida, toma essa posição hoje. Pede para o Senhor, fala, Deus, me ensina. Quando a gente fala do dízimo, da oferta, meu irmão, se você não é dizimista, o Eric depois vai estar ministrando, mas só para que você entenda, se você não é dizimista fiel, pede essa graça do Senhor, porque dízimo é um mandamento de Deus, porque não é que Deus precisa do seu dinheiro. A igreja sim, mas Deus não precisa. Agora, você precisa sim. Porque quando você devolve o seu dízimo, você consagra o seu dinheiro a Deus. E aqueles 90% que fica nas suas mãos, ele vai prosperar. Se você ler Malaquias 3,10, ele fala que haverá tanta prosperidade na sua vida, na sua casa, na sua família, que você não vai ter nem saber onde guardar. Né? Então, é uma posição que você tem que tomar, mas é uma posição de obediência. E você dizer para Deus, Deus, eu não consigo, como eu lembro do Jaimilton, ele falou, quando ele veio para mim, ele falou, eu não consigo ter fé para dar dízimo. E eu orei junto com ele. Depois, ele era um empresário, até assim, tinha dificuldade, mas quando ele começou a ser dizimista fiel, meu irmão, ele falava que um dia de pagar o aluguel, chegava de manhã, ele não tinha o dinheiro, mas quando era no final do dia, Deus provinha para ele pagar o aluguel. Entende? Então, Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, é o mesmo Deus. Ele é seu Pai, você é filho, você é filha. Não importa o que você faça de errado, porque a Bíblia diz que os nossos pecados já foram perdoados na cruz de Jesus. Você é filho, independente daquilo que você faça, você é filho, você é filha. E como filho e filha, você tem direito à provisão do Senhor. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos.